Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo do oitavo ano. Vamos lá, oitavo ano? Vamos falar sobre práticas corporais de aventura? Então, as práticas corporais de aventura são todas as atividades que podem ser executadas em ambientes naturais ou em ambientes artificiais. Elas trazem um risco maior para a integridade física das pessoas, pois elas exploram ambientes diversos, ambientes aos quais elas não conhecem, e também há uma demanda maior da liberação de energia, ou melhor, de adrenalina. Então, quando o nosso corpo está em condições de risco, e nossa frequência cardíaca acelera e, consequentemente, há uma liberação maior de adrenalina para que nós possamos sair de situações de dificuldades, situações às quais nosso corpo está em perigo, e nós possamos manter a sobrevivência nessa situação. Então, essas práticas corporais de aventura, elas podem ser urbanas, ou seja, aconteçam em locais urbanos, e podem ser também relacionadas à natureza, certo? Então, as práticas corporais de aventura urbanas, elas são caracterizadas por práticas que estão voltadas em ambientes artificiais, ou seja, que são construídos posteriormente pela população humana. Então, sejam prédios, sejam pontes, sejam viadutos, espaços como quadras, como espaços com clubes, asfaltos, locais em que se utilize a cimentação para a produção de espaços de práticas. Então, são todos esses espaços voltados, e os espaços que estão voltados à natureza são os que são ligados aos ambientes naturais, ou seja, aqueles que estão constituídos pela vida natural, sejam espaços de campos, montanhas, florestas, mares, rios, cachoeiras, lagos, enfim, todos esses espaços que estão diretamente ligados à natureza. E pensando nessa perspectiva da natureza, nós temos alguns esportes que são ligados a ela, como é o caso do surf. Então, o surf é um esporte radical que é praticado no ambiente marítimo. Ele tem como principal objetivo se equilibrar uma prancha à medida que as ondas vão sendo seu obstáculo ali naquele local. E hoje em dia, com os avanços dos treinamentos, esses atletas eles conseguem fazer várias acrobacias muito mais complicadas do que eles somente se equilibrar numa prancha. Então, as dificuldades são maiores para se adaptar a esse meio aquático que gera esse desequilíbrio na prancha, e também todo o risco, seja o risco de cair, se afogar, ou mesmo o risco de ter alguns animais como tubarões que podem trazer imprevistos. Temos também o mountain bike, que é uma modalidade que utiliza uma bicicleta adaptada, ou melhor, uma bicicleta estruturada para montanhas. Essa bicicleta faz vários trajetos com perspectivas irregulares, sejam com pedras, com troncos, com lagos. Faz esse percurso nesses ambientes mais voltados a florestas, a campos, a bosques, que possam ser utilizadas essa bicicleta. Temos também o raft. Esse raft é uma espécie de utilização de um bote em que é feito geralmente com equipes, ou seja, é feito de forma coletiva, com descidas de corredeiras com esses botes infláveis. Então, há toda uma preparação em relação à utilização dos equipamentos, seja com colete, capacete, os próprios remos para poderem ser utilizados no direcionamento desse bote, e existe uma pessoa que vai orientar e definir a direção desse bote. Temos também o arvorismo. Então, o arvorismo é um esporte de aventura ligado à natureza que faz uma ligação de uma ponte de uma árvore à outra. Então, ele é feito sobre
diversas temáticas, diversas estruturas, mas que visem a passagem de um local para o outro através da utilização de duas árvores que estão suspensas em determinada altura. Então, pode ser praticada por várias pessoas de diversas idades. Sempre é bom utilizar equipamentos de segurança caso haja alguma falha nos seus equipamentos ou na própria estruturação dos fios. Temos também a corrida de orientação, que é uma corrida pautada em que as pessoas têm os pontos de controle, ou seja, eles têm os locais específicos para passarem e demarcarem seus registros. Eles podem ser de forma individual ou de forma coletiva, e eles devem utilizar tanto um mapa quanto uma bússola para se orientar nesse meio. Então, geralmente são feitos em bosques, em florestas, aos quais esses pontos de controle estarão em locais diferenciados, e para que essas pessoas encontrem o mais rápido possível e demarquem esses pontos de controle até chegar ao ponto final que está contido no mapa, para ver qual equipe ou pessoa vence essa estruturação. Temos também a canoagem. A canoagem que é um esporte náutico, ou seja, voltado aos ambientes aquáticos, que pode ser praticado tanto com uma canoa quanto com um caiaque. E essas canoas, esses caiaques, tem os de passeio, tem os de velocidade, tem os caiaques mais modernos, voltados às competições, e que eles podem ser utilizados em diversas condições, seja em locais a qual precisa ser feita, por exemplo, uma canoagem slalom, em que há uma corredeira com diferentes níveis de mudança de direção, seja de velocidade em águas mais calmas, seja também em botes turísticos, em canoas turísticas, para que eles possam apenas apreciar os locais e assim executar esses movimentos. Então, todas essas modalidades, elas requerem uma questão da segurança, para que as pessoas tenham a sua integridade física preservada e que nesses ambientes voltados à natureza, com os quais descrevemos alguns esportes aqui, não tenha nenhum prejuízo para a saúde dessas pessoas. Com isso, eles têm que ter seus exames clínicos em dia, porque como demanda uma maior liberação de adrenalina, uma maior frequência cardíaca, ou seja, uma aceleração da frequência cardíaca e um risco maior à integridade física dessas pessoas, eles têm que estar com os exames em dia para que eles não possam ter nenhum problema de saúde. Devem também ter vestimentas adequadas em relação à sua proteção, seja com a utilização de capacetes, sapatos totalmente fechados, roupas mais compridas, que tenham proteção ultravioleta de preferência, como as atividades vão ter muito contato com ambientes abertos. Como são em ambientes abertos, devem ter a utilização de repelentes, pois haverão muitos mosquitos com essas atividades. Se caso ocorrer atividades em locais que têm outros riscos, como por exemplo a febre amarela, essas pessoas devem estar vacinadas contra essa doença. Os sapatos e os capacetes são imprescindíveis e devem ser utilizados de forma correta. Deve haver uma inspeção dos equipamentos de segurança, ou seja, esses equipamentos devem estar bem calibrados, sem nenhum tipo de ferrugem, ou mesmo as cordas ou mosquetões não devem estar fragilizados, para que eles possam fazer as atividades de forma segura. Devem ter mantimentos de emergência, ou seja, algumas pessoas precisam de alguma fonte de glicose mais rápida, ou se caso o percurso seja longo, ter uma fonte de carboidrato ali mais urgente para que eles possam utilizar. Assim como também
devem ter materiais de primeiros socorros em mãos, pois não se sabe se haverá alguma queda, algum corte, algum ferimento mais grave durante essas práticas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.